Bom, então hoje eu quero concluir o nosso estudo sobre vivendo com um cônjuge incrédulo. Eu vou voltar ao último slide que eu apresentei domingo passado, que é sobre a tabela de tarefas, né? Então, vamos lá, Luca. Segura aí, Luca. Luca, volta para o slide anterior só para me introduzir aqui, por favor. Não, esse aí. O outro, o anterior. Passa. Aí. Isso. Então, veja. Isso aqui serve para todas as demais, para todas as demais áreas da vida, tá? Então, isso aqui faz parte da nossa, do processo de mudança, de amadurecimento nosso. Então, queremos amadurecer. Então, essa folha de avaliação vai servir para isso. Então vamos lá. Primeiro, então você vai. Pode ir lá, Luca. Pode ir. Pode passar tudo. Aí. Não, segura aí. Aí, isso. Segura aí. Então, isso aqui vale para. É uma ficha de. Uma folha de avaliação que a gente pode aplicar para todas as áreas da vida, né? Então, nessa folha de avaliação, você vai, por exemplo, você vai examinar o que você está fazendo de certo. Isso tanto faz ser com o marido incrédulo, a esposa com, né, uma esposa crente com o marido incrédulo, um marido crente com uma esposa incrédula, como também para outras questões, relacionamentos em geral, tá? Tudo pode ser aplicado. O que eu estou fazendo de certo? E aí você menciona aqui. No segundo item, você vai mencionar o que eu estou fazendo de errado. Então, o que é que eu estou fazendo de errado, né? Estou tratando os filhos, né? Ou um parente, um irmão da igreja, um colega no trabalho. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou fazendo isso e isso de errado. Menciona aqui no item 2. No item 3, o que Deus quer que eu faça para corrigir minha conduta. Então, aqui você vai alistar, né? Vai escrever aquilo que a Bíblia ensina sobre o que está errado. Então, vamos supor, aqui no item 2 você coloca assim: estou mentindo. Então, o que é que Deus quer que eu faça? Fale a verdade. Então, na folha de avaliação, ela é uma folha que vai... ela é a primeira parte dessa tarefa, que é quando a pessoa toma consciência daquilo que precisa melhorar, né? Daquilo que precisa fazer para mudar, tá? Só que a pergunta é como? Como eu coloco em prática esse terceiro item, que é o que Deus quer que eu faça para mudar a minha conduta? Então, como é que eu coloco isso em prática? E então, eu vou abordar um pouquinho disso. Pode ir lá, Luca, por favor. Mais um. Opa, peraí, tá errado aí. Só tem esse aí no teu? Hã? Ixi, peraí. Não. Qual foi?
Foi algum erro aí de compartilhamento. Pendrive? Aí eu vou tentar aqui, Luca. Vamos ver se vai dar certo. Não precisa. Não precisa não. Pronto, ele já foi. Só preciso só do. Tá contigo o controle aí do Data Show? Com esse cabo não fica tão nítido, né? Mas dá pra ver? Muito ruinzinho, né? É. Esse cabo é... Então, deixa eu ver aqui. Esse negócio tá salvo aonde? Segura aí, Lucas, que eu acho que vai dar certo. Vou mandando aí pra ti. Vê se chegou aí agora. É só abrir o... pode fechar aquele e abrir outro, que eu salvei agora na nuvem, já foi. Deu certo? Beleza, vamos lá então. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu estou pegando apenas um pecado e aí nós vamos colocar aquele diagnóstico. O que está de errado, o que é que Deus quer que eu faça? Então, para vocês perceberem o como é que nós implementamos essas mudanças na vida. Então, eu peguei aqui, por alto, o pecado da insubmissão. Então, entre parênteses, está lá o desrespeito, que é isso que significa, né? E como isso acontece, ou seja, como é que a submissão acontece, a insubmissão acontece, tá? Bom, no item lá da direita... Da direita? É. Então tá lá, o que Deus quer que eu faça a respeito disso. Então, arrependimento, confissão e prática da submissão, que é o respeito, como eu devo realizar isso. Então, preste atenção num detalhe. Então, a insubmissão, eu já percebi que eu sou insubmisso, então eu coloco lá, na minha ficha lá de avaliação. O que é que Deus quer que eu faça? Então, se é um pecado, a primeira coisa é o arrependimento. Arrependimento envolve confissão e mudança de vida. Então, se eu cometo um pecado contra Deus e contra alguém. Então, eu tenho que me arrepender. Então, peço perdão, confesso, né? Porque o arrependimento vai fazer com que eu confesse o meu pecado para a pessoa. E então, eu vou começar a praticar a submissão. E aí, como isso acontece, né? Como essas coisas devem acontecer. Então, vamos lá. Vai lá, Luca.
Bom, quando você fala do pecado da insubmissão, nós temos que entender que a Bíblia ela nos apresenta uma série de pecados chamados pecados raízes. São aqueles que são a fonte de outros pecados, ou são pecados que se desenvolvem de forma prática, né? Se desenvolvem exigindo uma prática dele em vários momentos. Então vamos lá. Insubmissão, como isso acontece? Então notem que o item abaixo, eu vou descrever a insubmissão. Comunicação agressiva. Então, dentro do campo de comunicação agressiva, nós temos palavras, tom de voz e gestos corporais. Então, a comunicação agressiva, ela é um pecado, mas ela está dentro de qual categoria? Ela está na categoria da insubmissão. E aí, isso aqui no caso do relacionamento entre marido e mulher ou entre adultos, né? Porque a comunicação agressiva também vai estar na categoria de insubmissão, mas no caso de pais para filhos, então isso vai entrar lá na quebra do 5º mandamento. Isso aqui também quebra o 5º mandamento, né? Mas é apenas para deixar claro aí essa parte das categorias. Então, insubmissão, como é que eu sou insubmisso? Ou como é que eu sou insubmissa a alguém? Então, o primeiro item é a comunicação agressiva. Então, isso envolve palavras, isso envolve tom de voz, isso envolve gestos corporais. Ninguém é insubmisso sem fazer nada. Entenderam? Ninguém é insubmisso sem fazer nada. Eu não posso ser insubmisso a esse banco. Então, a insubmissão é um desrespeito, é a quebra do 5º mandamento, né? Nesse caso aqui, se for marido e mulher, então é uma transgressão do 5º mandamento quando ele exige o bom relacionamento entre as autoridades. E como é que ele acontece? Com comunicação agressiva. Ou seja, um dos elementos que compõe esse bolo chamado insubmissão é a comunicação agressiva. Beleza, então eu estou fazendo uma listagem do meu pecado na categoria maior e como ele é processado no meu dia a dia. Agora, o que é que eu devo fazer para... o que é que eu devo fazer daquilo que Deus exige de mim, né? O que é que eu devo fazer para não praticar esse pecado? Então, aqui entra a comunicação santificada. Alguns textos para lermos, para entendermos o que é essa comunicação santificada. Aqui apenas alguns para nos dar aí um norte, né? Então vamos lá, comunicação santificada. Provérbios 15:1. Quem achar pode ler. Provérbios 15:1. Tá. Então veja, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então veja que até em momentos de discussão ou até numa agressão física, agressão verbal, os crentes podem ter uma comunicação santificada, né? Não retribuindo mal com mal, mas usando uma palavra que seja branda, uma palavra santificada. Vai evitar o confronto. Provérbios 21:15 diz assim, eu vou ler que aí facilita por causa do nosso tempo. Então, Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Provérbios 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Veja, então, quando eu junto Provérbios 15:1 com Provérbios 21:15, então,
justiça no falar, santificação na comunicação. Então, note que o crente, se de fato ele quer romper com o pecado da insubmissão, então ele vai começar, né, em oração, confissão, arrependimento, e ele vai agora mudar o hábito que antes era de uma comunicação agressiva para uma comunicação santificada. Palavra branda, mesmo em momentos de ira. Ah, pastor, mas eu não tenho direito de responder na mesma altura? Provérbios 21:15 diz o quê? Não. Porque o justo pratica a justiça e se alegra no que ele pratica. Entende? E por que no caso da palavra branda desvia o furor? Porque o que pratica a iniquidade, quando ouve uma palavra branda, ele se espanta, ou seja, ele fica admirado, porque ele não recebeu o mal com o mal, mas ele recebeu o bem em troca do mal que ele fez. Entende? Aqui apenas alguns versos para a gente meditar sobre isso. Agora, Provérbios 6:17. Provérbios 6:17 diz assim: sejam para ti somente e não para... Aqui eu estou lendo o 15, desculpa. Provérbios 6:17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aqui ele está falando, né, descrevendo uma pessoa que aborrece a justiça e a santidade. Mas lembra, então, já tratei das palavras, tom de voz ou gestos corporais. Provérbios 16:7 trata disso, né? Ele vai falar de olhos altivos. Então, às vezes, você pode até ter uma palavra, usar um tom de comunicação tranquilo, mas a expressão corporal comunica ira, raiva. Isso é uma insubmissão. Então, olhos altivos, olhos orgulhosos, né? Um olhar orgulhoso, certamente não será de bom proveito na prática da submissão. E Colossenses capítulo 4, os versos 5 e 6. Então, Paulo disse assim, Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então, note que ele está aqui dentro do relacionamento de marido crente com mulher incrédula ou vice-versa. Então, a ordem de Paulo é, procure ter sabedoria na forma como você se porta com os de fora. Se há uma oportunidade para anunciar a palavra, testemunhar a palavra, então faça isso. Então, existe sabedoria no comportamento, né? Agora, olha o que é que ele complementa sobre isso. Ele diz assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, ele fala do comportamento e volta para as palavras e diz, a sua palavra precisa ser uma palavra que tenha prudência. Palavra agradável não é aquilo que agrada o outro apenas. Palavra agradável é uma palavra como Provérbios 15:1 falou. Então, se você está numa discussão e a pessoa começa a te agredir, se você agredir, a discussão vai ampliar. Se você trouxer uma palavra agradável, conforme Provérbios 15:1 diz, uma palavra branda, temperada com sal, então você abafa o calor daquela discussão e não vai cometer o pecado da insubmissão. Então, aqui apenas para vermos os textos e as suas orientações sobre o que devemos fazer para mudar a nossa comunicação. Então, mudar as palavras, palavra mesmo, mudar mesmo, não é? Cuidado com o tom de voz, uma palavra agradável, momento adequado para se falar, a prática da justiça é agradável aos justos, não é? E cuidado com os gestos corporais, olhos, não é? Expressões faciais e tal. Isso tudo faz parte dessa comunicação agressiva, que é uma comunicação desrespeitosa. Ok? Então, você tem de um lado
que você está fazendo e do outro lado você tem o que você deve fazer. Então é só começar a fazer, né? Beleza. Continuando então. Pode ir lá, Luca. Beleza. Descumprimento de boas ordens. Está dentro do campo de insubmissão. Então, insubmissão é a minha árvore pecaminosa e os seus frutos são esses: comunicação agressiva, palavras, tom de voz inadequado, né, e gestos corporais, e descumprimento ou desobediência de boas ordens. Então, é outro fruto, tá? O que é que eu tenho que fazer? Então, o que Deus quer que eu faça está aqui. Romanos 13:2 e Efésios 5:23. Então, Romanos 13:2 vai me lembrar que as autoridades são constituídas pelo Senhor. Então, nota aqui, Romanos 13:2, Paulo diz assim, ó. Ele já falou da autoridade, toda autoridade procede de Deus, e aí no verso 2 ele diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, veja, o princípio que é aplicado ao governo civil é o mesmo que é aplicado aos relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos e assim por diante. A diferença é que o grau de autoridade e o alcance dessa autoridade é que muda. Mas o princípio é o mesmo. Quem foi que estabeleceu o marido como cabeça da mulher? Deus. Quem foi que estabeleceu o governador como governador? Deus. Então, a autoridade é derivada. Deus é o dono e ele concede. Então, veja, o descumprimento de boas ordens, porque há um descumprimento legítimo quando esse descumprimento envolve pecado. Mas aqui eu estou tratando de insubmissão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu sou uma pessoa que não cumpro ordens boas, é voltar os meus olhos para o texto de Romanos 13:2 e perceber que eu não estou resistindo uma pessoa, eu estou resistindo Deus e a sua ordenação. Por quê? Porque eu estou indo contrário a uma determinação do Senhor. Foi Ele quem estabeleceu as autoridades. Certo? Então eu preciso santificar a minha mente quanto ao conceito da autoridade e então me submeter a Deus em primeiro lugar. Aí, aplicando, no caso, a insubmissão dentro do matrimônio, então você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim, né? Efésios 5:23. Então ele disse assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então veja que, no caso do relacionamento conjugal, então o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está levantando novamente a questão do princípio da autoridade. E está mostrando que esse princípio da autoridade não é uma convenção social, mas é um estabelecimento divino. Tá? Tranquilo até aqui? Tem dúvidas? Então, vamos apertar o cinto, né? Pode ir lá, Luca. Aí. Vamos apertar o cinto. Dentro da insubmissão, né, você tem atitudes pecaminosas. Então, nós já vimos comunicação, né, descumprimento, e você tem atitudes que são pecaminosas, como birra, provocação, negação de direitos. Aqui são algumas, tem várias outras atitudes pecaminosas aqui, tá? Então, às vezes, olhando o relacionamento conjugal, né? Às vezes um dos cônjuges está birrado com o outro e ele acha que isso é uma coisa de pouca importância. Mas a birra, ela entra no quesito de atitudes pecaminosas. Porque a birra nada mais é do que uma rejeição da autoridade no coração.
então eu vou empacar. Eu não quero me submeter, mas eu também não quero fazer nada, então eu fico ali birrado. Então a birra é uma atitude pecaminosa. E é interessante porque os adultos são mais birrentos do que as crianças. Criança também é birrenta, mas adulto também é birrenta. É só você olhar aí na rua aí. Uma pessoa passa por outro e deu uma fechada. O que foi fechado fica birrado, não é? Você vai no supermercado, alguém fura a sua fila, sua vez. Aí a pessoa fica birrado e quer... Então não se enganem. Adultos são tão birrentos quanto crianças. Então veja, a birra é uma atitude pecaminosa que está dentro do campo da insubmissão, tá? Provocação. A provocação também é uma atitude pecaminosa. E a provocação, diferente da birra, que a pessoa rejeita a autoridade no coração, no caso da provocação, é quando de fato a birra ganha forças para atacar. Tá? Então o birrento, ele vai chegar num nível que ele vai ganhar forças para atacar. E aí é onde entra o campo da provocação. Então na provocação, o intuito de quem está provocando é ver o outro cair, sofrer a sua queda, né? São atitudes, palavras, gestos, tudo isso da comunicação agressiva pode ser usado, é usado na verdade, e até outras coisas na questão da provocação, tá? Então, são atitudes pecaminosas. Negação de direitos. A negação de direitos envolve não apenas o descumprimento das boas ordens, né? Mas a negação de direitos envolve várias outras coisas. Por exemplo, olhando aqui no caso do casamento, né? Que foi o que eu pensei mais aqui para a gente trabalhar o aspecto da insubmissão. Então, por exemplo, negação de direitos. O sexo é um direito dentro do casamento para ambos os cônjuges. Se um cônjuge nega esse direito ao outro, então é uma atitude pecaminosa. Quando há impossibilidade é uma coisa, mas a negação do direito é um pecado. Então Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios 7, né? Mas a gente pode aplicar a negação do direito a várias outras coisas, tá? Várias outras coisas. Vou dar um exemplo. Pais divorciados, é muito comum que o filho, quando fica com um dos pais, é muito comum a negação do direito da parte que fica com a guarda dos filhos. Qual é o direito que é negado? Não é o de ver a criança. O direito que é negado é o direito da honra. Então é muito comum você encontrar pais ou mães que trabalham ferrenhamente para denegrir o cônjuge para o filho. Entendeu? Então isso é a negação da honra, isso é a negação de direito. Porque o princípio da honra está estabelecido no 9º mandamento. Então, falar mal de um dos cônjuges para os filhos nega direitos, tá? O princípio da honra está no 9º mandamento, e não dirás falso testemunho. Ali é o mandamento que trata sobre a verdade, tanto nas comunicações quanto na preservação do nome e da honra. Então, a negação de direitos, tá? Então, isso faz parte é uma atitude pecaminosa que está dentro da árvore, né? Um fruto da árvore da insubmissão, tá? Então é só examinar bem algumas coisas do convívio e verificar aquilo que é dever, e se não estiver cumprindo esse dever, então vai cair no campo da negação do direito. Tá bom? Tranquilos? Tá. Então, como é que eu resolvo essa questão de atitudes pecaminosas? Então,
Nós vamos lá para Efésios 4:17. Efésios 4:17 é um dos textos possíveis para lidar com o problema das atitudes pecaminosas, né? Dentro do campo da insubmissão. Então vamos lá. Então Paulo disse assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Então, observe que as atitudes pecaminosas, elas, depois, se continuarmos lendo o capítulo 4, atitudes pecaminosas, elas estão marcadas pela incredulidade. Então, Paulo vai dizer, olha, vocês não devem mais andar ou viver como andam os gentios. Os gentios, os que não têm Cristo, estes são os que têm por natureza, não é? A prática de atitudes pecaminosas. Então, como é que os gentios lidam com seus problemas no caso do casamento? Já que é o nosso tópico aqui, não é? Como é que eles lidam no caso do casamento? Então, você vai encontrar casais fazendo birra, você vai encontrar casais com provocação, você vai encontrar casais praticando a negação do direito, e por aí vai. Então, o comportamento incrédulo, ele é caracterizado por atitudes pecaminosas no matrimônio, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que se alguém está fazendo uma dessas coisas aqui, ou outras, né, que entram aqui, no campo de atitudes pecaminosas, então ele tem que entender que isso não é por causa do seu cônjuge. Eu estou birrando porque meu cônjuge faz isso comigo. Não. Aí há uma desculpa. Você está birrando porque você está agindo pecaminosamente como os incrédulos. O pecado do seu cônjuge foi só a porta aberta para você colocar em prática um desvirtuo que já existe na sua alma. Entende? E isso é chamado de gatilho hoje em dia. A circunstância é a porta aberta. É só o ambiente que você queria para praticar algo que já estava no coração pecaminoso. Então, o modo de vida não pode ser como os gentios. É por isso que casais crentes, quando estão com problema, eu vou pedir conselho para outro casal. Tem que ser um casal crente maduro. Porque se você for pedindo conselhos para casais incrédulos, você vai entrar num poço sem fim. Mas o fulano lá é PhD em relacionamento. O problema é dele. A sabedoria do Senhor não foi dada em títulos, mas sim na sua palavra e na ação do Espírito. Então, deixe ele lá com o diploma dele de relacionamento. Então, preste atenção. O modelo de vida, a escolha das atitudes, a escolha das ações, determina o quão próximo ou o quão distante eu estou do Evangelho. Eu escolho fazer isso, alguma coisa, isso vai revelar se eu estou próximo ou longe do Evangelho, tá? Então a ordem é viver de modo digno do Evangelho. Aí beleza. O que seria viver de modo digno do Evangelho? Então, nós vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5. Depois de falar sobre o fruto do Espírito, Paulo então fecha o assunto e diz assim, Gálatas 5, 25 e 26, ele diz assim, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Então veja, se você tem o Espírito, você tem que viver no Espírito. Não existe crente carnal, né? Existe, se ele é um crente e está pecando, então ele está pecando. Então, porque se for carnal é porque ele não é crente. Então, se você tem o Espírito, você tem que viver
de acordo com o Espírito do Senhor. Então, que é a mesma coisa que ele disse lá em Efésios 4,17. Olha, vivei de modo digno do Evangelho, não como os incrédulos. Então, eu preciso fazer a distinção das minhas ações, das ações das pessoas do mundo, das que não creem em Cristo. Tá? E aí, então, ele complementa e diz, no verso 26, não nos deixemos possuir de vanglória. Então, não se deixe possuir de orgulho, arrogância, não se deixe possuir de concepções pecaminosas. Então, isso aqui é aplicado ao relacionamento. Ela me fez mal, então eu sou um coitadinho. Vá devagar. O que é que a Bíblia diz quando alguém peca contra mim? É para mim me sentir como coitadinho ou perdoar? É para perdoar, não é para se sentir como coitadinho. Porque a comiseração é a mão que chama outras coisas pecaminosas para a vida, desde o abatimento até a exaltação. Sabia? No abatimento eu birro, na exaltação eu devolvo o mal que me foi feito, eu provoco. Então vá devagar. Pecou contra você, o princípio é perdoar, não é se sentir como coitadinho. Então não se deixe possuir de vanglória. Tá? É muito comum encontrar isso nos casais, a vanglória. Então, eu já ouvi, pessoas dizer assim, eu taquei sal no café do marido porque ele discutiu comigo. Ou seja, é uma atitude de vingança. Por que ela fez isso? Porque se sentiu atingida, ofendida. Então, no primeiro momento se retrai, depois tufa o peito e parte para a guerra, né? E aí põe... Então, isso acontece. O adultério é muito comum e é uma coisa triste, mas existe muito adultério dentro da igreja, não da nossa, mas eu digo no modo em geral. E uma das razões é exatamente essa, a vanglória. Eu tenho direito de ser feliz nessa área, então eu não quero me separar, mas eu tenho direito. Então, se eu tenho direito, eu vou e faço. Ou então o outro não me dá atenção, não sei o quê, mas Deus me fez para ser feliz, eu sou o coração de Deus, não é assim que o pessoal diz? Nas heresias. Vanglória. E até a própria vingança. Acontece a traição por parte de um, o outro vai lá e devolve. Então, isso está dentro desse aspecto da vanglória, tá? É uma glória vã que é tomada para si e essa glória vã tem vários elementos, Como uma receita de bolo tem vários elementos, isso aqui também tem. Então, não se deixe possuir de vanglória, disse o apóstolo. Provocando uns aos outros. Então, ele já diz, não entra nessa seara da provocação. Tendo inveja uns dos outros. Então, ele arremata o assunto de viver no Espírito e coloca 3 coisas. A glória vã do mundo, que os crentes muitas vezes são invejosos. Eu queria ser como o casal fulano de tal. Glória vã do mundo. A provocação, que é exatamente uma das manifestações da vingança, da ira nos relacionamentos. E a inveja. Eu queria ter o marido tal, aí não tem, então isso vai corroendo o amor e vai levando a pessoa para uma série de coisas que vão arruinar a vida dela. Então veja, atitudes pecaminosas, aqui sugestão de algumas: birra, provocação, negação de direitos. O que é que eu devo fazer? Então a Bíblia diz, viver de modo digno do Evangelho. O que é viver do modo digno do Evangelho? Gálatas explica melhor e diz: você tem o Espírito de Deus, então todas as suas ações precisam ser avaliadas à luz da palavra, e não se é boa ou ruim aos olhos do mundo, se funciona ou não funciona, mas tem que ser avaliada à luz da palavra, porque o Espírito fala na palavra. Em seguida, ele arremata dizendo: cuidado com a vanglória,
não ceda à tentação da carne de pagar mal com mal, provocação. Seja grato com o que tem, não cobice o que não tem, ou seja, não tem inveja do mundo. Então, em linhas gerais, você diagnostica, né, o que está errado e vem para a Escritura e ela te dá o que você tem que fazer. Faz isso, faz isso, faz isso. Mas claro que isso é só água benta. Vai lá, Luca, por favor. Mais um. Aí submissão o pessoal acha que é só uma coisinha, né? Mas não é não. Então, dentro da insubmissão também tem o elemento da desonra do cônjuge na frente de outros. Por que eu estou botando na frente de outros? Porque a desonra já aconteceu anteriormente, com palavras agressivas, descumprimento de ordem e atitudes pecaminosas. Então agora nós estamos pegando o problema e tirando de dentro de casa. Tá? Não esqueçam, o pecado é como sombra, ele acompanha o seu dono. Para onde você for, você vai levá-lo. Se não santificar, você vai levar ele. Então, a desonra de um dos cônjuges, ou a desonra do cônjuge na frente de outros. Então, isso aqui pode ser já a mãe ou o pai falando mal do marido ou da esposa para os filhos. E agora, nas conversas, né? Às vezes é muito comum em reunião familiar o pessoal tesourar alguém, né? Sem dó nem piedade. Se pudesse, queimava o indivíduo umas 30 vezes para ter certeza que estava bem queimadinho. Então, aqui entra o pecado da desonra na frente de outros. Tá? E nós temos, inclusive, que ter cuidados, porque às vezes até certas brincadeiras, elas são desonrosas, né? Então, essa é uma área bem sensível que com muita facilidade se escorrega nela. Então, a desonra na frente dos outros. A desonra na frente dos outros, como toda desonra, mas aqui é palavra. Aqui nos outros você tem atitudes, omissão, não é? E também tem palavras, mas aqui são palavras dadas aos outros, não é? Então, a desonra na frente de outros, ela quebra o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento é o mandamento que trata sobre a verdade nos relacionamentos. Não é apenas num julgamento ou num júri, mas o 9º mandamento envolve tudo aquilo que é verdadeiro. E a honra é um aspecto que se fundamenta na verdade e a desonra se fundamenta na mentira. Então, a desonra na frente de outros, ela quebra o 9º mandamento. Tá? Então, Êxodo 20, acho que é o 15, né? Que é o mandamento de número 9. Êxodo 20, 16. Tá? Bom, o que é que eu devo fazer? Esse mandamento, ou esse aspecto aqui em específico, né, da desonra na frente de outros, ele é algo muito abrangente, porque não envolve apenas não falar mal do cônjuge, tá? Mas envolve várias outras coisas, porque como está quebrando um mandamento, então agora eu preciso ter um conhecimento mais ampliado do mandamento para poder colocá-lo em prática. E de fato, o 9º mandamento vai me ajudar a cumprir os outros itens que já foram mencionados. Então, eu sugiro o estudo das perguntas 143 e 144 do Catecismo Maior de Westminster, que é o catecismo que vai tratar sobre o 9º mandamento. Então, nessas perguntas, o catecismo vai abordar o que é exigido
seja, qual é o dever que Deus exige para cumprir o 9º mandamento, e vai mostrar de que forma se quebra o 9º mandamento. Então, eu vou dar um exemplo de um desrespeito que está dentro do 9º mandamento e que às vezes acontece também entre cônjuges, né, na frente de outras pessoas, né? Então, um exemplo. Quando a pessoa não fala diretamente, mas um exemplo. Digamos que chega alguém, né? Chega um parente e aí diz assim, vamos supor que seja esposa e esposa, né? Então chega lá um parente do esposo e fala mal da esposa para né? Fala mal da esposa. Então, vou pegar o Rodrigo, chega a irmã do Rodrigo e queima a Taimara. Porque a Taimara não sei o que e tal, e aí o Rodrigo não fala nada. Não defende a esposa, ele não fala nada. Ele só diz, pois é, né? Então, né? Né? Isso é uma quebra do 9º mandamento. Porque a maledicência, né? Que é o falso testemunho nas conversas, ou denegrir o outro, né? O levantar falso na frente de alguém, mas quando a pessoa de quem se fala ela não está presente. Então, nesse caso, esse falso testemunho, essas acusações, elas foram confirmadas. Porque né, não é, né, talvez e tal. Então, não houve uma defesa, não se aplicou a verdade. Entende? E lógico que isso envolve também um outro pecado, que é chamado a covardia. Então, estudar o mandamento fará com que nós tenhamos um conhecimento melhor do 9º mandamento. Tá? Muito bem. Provérbios 31:12 diz assim, falando lá da esposa virtuosa, então diz assim, ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Então, Provérbios fala e esse texto também é aplicado à igreja, no relacionamento com Cristo, mas Provérbios fala que essa mulher, uma mulher submissa, ela é uma mulher que não pratica, a mulher submissa, ela não pratica o mal para com o seu marido. E o mesmo deve acontecer em todos os demais relacionamentos, né? Então, não pratica o mal porque pratica o bem. Por fim, vamos para a raiz da insubmissão. Por que que existe insubmissão, né? Lógico que é por causa da queda. Mas o que foi que a queda causou no coração dos homens e das mulheres? Desejos antibíblicos. Olha lá. Autonomia é o primeiro deles, tá? Autonomia. A pessoa não quer se sujeitar nem a Deus nem a ninguém. Esse é o principal, é a mãe de todo desejo antibíblico, é a autonomia. É por isso que as pessoas se rebelam contra Deus e a sua palavra. Então esse é o primeiro, a autonomia. Sou livre, serei livre, morrerei livre e vou para o inferno livre, se não se converter, né? Aí, beleza, esse é o desejo da autonomia, uma pessoa que tem esse desejo casa. Quando ele casa, se for uma esposa, o que é que ela vai desejar agora como autonomia dentro da relação matrimonial? O governo da casa. Então tá aí, governo da família. Esse governo da família, esses desejos, funciona assim. Todo rio tem as suas nascentes, não é? Toda lagoa tem a sua nascente. Nada acontece do nada. Então, para que esses desejos, o desejo da autonomia e o desejo do governo da família, eles prosperem, mesmo a pessoa estando na igreja, é necessário a incredulidade.
Mas, pastor, como é que ele é crente e é incrédulo? É incrédulo. Em que aspecto? Ele pode até dizer que ele crê em Cristo como Salvador, mas ele é incrédulo quanto a Cristo como Senhor. Então, essa fé é verdadeira? Aí é outra história. Pode ser que a pessoa estudando o assunto se converta, então aí é verdadeira. Mas se recusar o governo de Cristo, ela é falsa, ainda que ela diga que Cristo é seu Salvador. Então, esses desejos, precisam da incredulidade acerca da palavra, da autoridade de Deus de ditar normas para a vida. É essa a incredulidade. A pessoa pode até dizer que crê em Deus, pode até dizer que crê na palavra, mas quando Deus dita normas para a vida, ele é incrédulo. Eu não creio assim. Então, os desejos antibíblicos, no caso a autonomia, e aí olhando aqui o nosso aspecto aqui mais particular, que é a relação conjugal, governo da família, ele necessita da incredulidade quanto a esse assunto. Qual assunto? A autoridade na família e assim por diante. Bom, a incredulidade, ela tem o seu financiamento pela desconfiança da Bíblia em relação ao assunto. Então, a incredulidade vai ser financiada pela desconfiança da Escritura. Aí eu vou dar um exemplo. Você já ouviu alguém dizer assim, mas pastor, será que não era Paulo que era machista e por isso que ele disse para as mulheres ser submissa ao marido? Já ouviram alguém dizer isso? Pois é. De onde foi que ele tirou essa ideia? Não, porque ele ouviu alguém. Não. Eu sei que ouviu alguém, mas ele não tirou a ideia porque ouviu alguém. Ele tirou a ideia, ele falou isso porque houve uma desconfiança para com o texto bíblico, para com a autoridade da Escritura. Então, estão percebendo a escadinha? E aqui no meu caso aqui, a escadinha está assim. Escadinha de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, a autonomia. É o principal desejo pecaminoso que foi gerado com a queda. Lembra da serpente? Para Adão, você vai ser como Deus, ou seja, você não vai ter mais ninguém ditando as normas. Autonomia. Se não houver ação do Espírito e mudança no coração, na relação matrimonial, olhando no caso da esposa, se ela tem o desejo antibíblico de autonomia, o que é que ela vai fazer? Ela vai expressar isso usurpando o governo da casa. Beleza, então veio de baixo para cima. Baixo para cima. Agora de cima para baixo. Agora de baixo para cima. Esse governo de autonomia, esse desejo de autonomia, ele é financiado pela incredulidade. A incredulidade, por sua vez, é financiada pela desconfiança da palavra. Então você tem duas setas que se encontram e é isso que promove alguns problemas no casamento. O que é que você deve fazer? Você deve buscar e fortalecer desejos bíblicos. Por que buscar? Porque não está faltando? Está faltando. Então você tem que procurar os desejos bíblicos e você tem que fortalecer. Uma vez que encontra, fortalece. Aí aqui tem alguns textos apenas. 1 Pedro 3, de 1 a 6, Pedro vai falar de um espírito dócil, gentil, manso, não é? Gálatas 5,16, Paulo vai falar para os crentes viver no... Paulo vai dizer para os crentes em Gálatas 5,16: andai no Espírito e já não satisfaça as concupiscências, os desejos da carne. E também em Gálatas 5, versos 22 a 24, ele fala sobre quais são os desejos bíblicos que devem habitar no nosso coração. Ele fala do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Então, você encontra os desejos bíblicos, você os fortalece, colocando-os em prática. Tá? Então, é dessa forma que o pecado da insubmissão no matrimônio é resolvido.
desse panorama. Alista o que está de errado, vê o que é que está certo, o que é que Deus exige para que substitua uma prática pecaminosa por uma prática santificadora.